Marta sempre fora uma esposa dedicada. Para ela, a vida ao lado de Marcos era como um sonho realizado, e o casamento parecia estar repleto de harmonia. Eles se conheciam desde a juventude, e sua conexão se fortalecia a cada ano. Os amigos e vizinhos admiravam o casal que, de longe, parecia a definição de felicidade. Marta gostava das pequenas coisas: preparar o café da manhã para os dois, passear pela cidade de mãos dadas e assistir a filmes juntos nas noites de sexta-feira. Contudo, nos últimos meses, essas rotinas começaram a mudar. Marcos, antes presente e afetuoso, passou a ficar ausente, alegando excesso de trabalho. Marta não queria ser aquela esposa que duvidava do marido, então se convenceu de que ele estava apenas sob pressão. Certa manhã, no entanto, tudo mudou. Enquanto arrumava o quarto, Marta encontrou uma nota de restaurante no bolso da calça de Marcos. Não era um lugar que eles frequentavam juntos, e a data era de uma das noites em que ele alegou estar fazendo horas extras. Uma sensação incômoda começou a crescer em seu peito, uma ansiedade que ela não conseguia mais ignorar. Nos dias que se seguiram, Marta se viu mais alerta. Observava Marcos com um olhar que ele não percebia. Ele saía de casa mais cedo, voltava mais tarde e parecia cada vez mais distante. Uma noite, incapaz de suportar a angústia, Marta decidiu confrontá-lo. "Você está me traindo?" perguntou ela, sua voz quebrada pela mistura de medo e dor. Marcos ficou em silêncio por um instante, a expressão no rosto dele oscilando entre surpresa e culpa. E foi então que ele o fez, aquele olhar de quem sabe que foi descoberto, seguido de uma negação vazia. "Claro que não, Marta! Que ideia é essa?" Ela tentou acreditar, mas já era tarde demais. Algo dentro dela tinha mudado. A desconfiança se instalou como uma sombra constante, e cada movimento de Marcos parecia confirmar o que ela temia. As ligações no meio da noite, as desculpas mal formuladas, os encontros furtivos que ela sabia que ele não mencionava. Dias depois, Marta tomou uma decisão. Seguiria Marcos, como se fosse a última tentativa de obter uma verdade que ele não estava disposto a dar. Numa sexta-feira à noite, em vez de confrontá-lo de novo, ela o seguiu até um restaurante discreto. Lá, de longe, ela o viu sentado com outra mulher, a expressão dele relaxada e confortável, de uma forma que ela não via há tempos. O toque das mãos entre eles foi o golpe final. O choque e a dor a fizeram perder o fôlego. O chão parecia se abrir sob seus pés. Naquele momento, Marta sentiu seu mundo desmoronar. Ela não podia voltar para casa, não podia encarar a traição de frente. Então, fez o que lhe pareceu a única opção: desapareceu. Naquela noite, Marta não voltou para casa. Marcos, inicialmente, pensou que ela estava na casa de uma amiga, tentando esfriar a cabeça após a última discussão. Mas quando os dias passaram sem qualquer notícia, o medo começou a crescer. Ele ligou para os parentes, amigos e até para a polícia, mas ninguém sabia de Marta. Foi como se ela tivesse sumido sem deixar rastros. Alguns dias se passaram. Marcos, ainda abalado, não interrompeu seu relacionamento com a amante. Apesar de estar preocupado com o desaparecimento de Marta, o desejo e o fascínio por sua nova vida eram mais fortes. Ele começava a se convencer de que Marta, em algum lugar, estava apenas tentando lidar com a situação à sua maneira. Mas então, coisas estranhas começaram a acontecer. Certa noite, enquanto dormia com a amante, Marcos ouviu o som de passos pela casa. Ele acordou, assustado, e imediatamente pensou que fosse Marta. O som era leve, como se alguém caminhasse descalço pelo corredor. Ele acendeu as luzes e foi verificar, mas não encontrou nada. Convencido de que estava apenas ouvindo coisas, voltou para a cama. No entanto, nos dias seguintes, os sons se intensificaram.
Agora, eles ouviam sussurros, às vezes o nome de Marcos sendo chamado no silêncio da madrugada. A amante, assustada, sugeriu que a casa estivesse assombrada, mas Marcos rejeitou a ideia. "Isso é coisa da sua cabeça", dizia ele, tentando acalmar a si mesmo tanto quanto a ela. Porém, as aparições não paravam. Uma noite, enquanto estavam no quarto, ambos viram de relance o reflexo de Marta no espelho. Ela estava ali, parada, pálida e silenciosa. Quando se viraram para olhar diretamente, não havia ninguém. Marcos começou a se convencer de que algo muito errado estava acontecendo. Ele tentou ignorar, mas não conseguia mais dormir em paz. Os sonhos se tornaram perturbadores, repletos de imagens de Marta, de seu olhar vazio e acusador. Nos sonhos, ela sempre o observava de longe, às vezes com lágrimas nos olhos, outras vezes com um sorriso sinistro. Ele acordava suando, o coração disparado. Sua amante também não conseguia mais suportar a tensão. Ela estava à beira de um colapso, convencida de que o espírito de Marta os estava perseguindo. Decidiu ir embora, abandonar Marcos e a situação que, segundo ela, estava se tornando insuportável. Marcos, agora sozinho, começou a afundar na paranoia. Não passava um minuto sem pensar em Marta, sem ouvir sua voz ou ver sua imagem em lugares onde ela não podia estar. Ele se isolou, com medo de sair de casa, temendo que o espírito dela o seguisse aonde quer que fosse. Cada barulho, cada sombra parecia esconder Marta, pronta para aparecer e confrontá-lo. Em uma noite particularmente silenciosa, Marcos estava sentado no sofá, a mente em um turbilhão de pensamentos, quando ouviu claramente o som de alguém sussurrando seu nome. Ele se levantou, o coração batendo forte no peito, e foi até o corredor. Lá, viu pela primeira vez o que não poderia ser apenas uma ilusão. Marta estava de pé no final do corredor, pálida como a morte, o olhar fixo nele. "O que você quer?", Marcos perguntou, a voz trêmula. Ela não respondeu, apenas ficou ali, imóvel, com o olhar vazio. Marcos deu um passo para trás, o pânico tomando conta de seu corpo. Foi quando ela começou a se mover lentamente em sua direção. Desesperado, Marcos correu para o quarto, trancando a porta atrás de si. Ele ouvia os passos de Marta se aproximando. O silêncio que se seguiu foi aterrorizante. Ele se sentou no chão, abraçando os joelhos, tentando convencer a si mesmo de que aquilo não estava acontecendo. Mas ele sabia que não podia fugir para sempre. Na manhã seguinte, os vizinhos encontraram a porta da casa aberta. Marcos estava desaparecido, assim como Marta. Não havia sinais de luta, nem de fuga, apenas o eco de uma história que ninguém conseguiria entender completamente. Alguns acreditavam que Marcos fugira em desespero, mas outros, mais supersticiosos, começaram a sussurrar que Marta finalmente o levara com ela, para onde quer que estivesse, e assim a dúvida permaneceu. Marta estava realmente morta ou o sobrenatural tomara conta dela? Marcos nunca seria encontrado para dar essa resposta.